Encerra e começa outra. Tudo bem. Não tem problema. Limite com x tendendo a zero. Limite com x tendendo a zero de e elevado a x menos cosseno de x dividido por x vezes o cosseno de x. Tá? Então, será que dá para aplicar L'Hopital? Vamos ver. Ó, f de x numerador, f de x, denominador, g de x. Qual é o limite do numerador? Com x tendendo a zero? Zero. Qual o limite do denominador com x tendendo a zero? Zero. Então, eu posso aplicar L'Hopital. Porque as duas funções são diferenciáveis. E se você olhar para a derivada da g, a derivada da g em x, a derivada da g em x, quem é? Ó, é cosseno de x menos x menos x vezes, presta atenção no argumento, ó. Derivada da g em x, quem é? Cosseno de x menos x seno de x. Portanto, quanto é que dá a derivada de g no zero? Quanto é a derivada de g no zero? Quanto é? Hã? Quanto é a derivada de g no zero? Quanto é a derivada de g no zero? 1. Só que a derivada da g é uma função contínua. A g é de classe C1, mais do que isso, é de classe C infinito. A derivada da g é uma função de classe C infinito. Em particular, a derivada da g é contínua. Se ela é contínua e a derivada da g no zero é 1, numa vizinhança do zero, a derivada é diferente de zero. Teorema do limite positivo. Uma função que é contínua num ponto, e nesse ponto ela é diferente de zero, numa vizinhança desse ponto ela continua sendo diferente de zero. Então a f e a g satisfazem as duas primeiras hipóteses da regra de L'Hopital. Isso é a regra de L'Hopital total. Isso é a regra de L'Hopital. L'Hopital. Não é hospital não, viu? É L'Hopital, é francês o cara, tá? Bem, então eu posso passar para quê? Eu posso passar para o limite do quociente das derivadas. Então isso aqui já vou direto. Isso aqui é o limite com o x tendendo a zero de quem, hein? Ó, fica e elevado a x mais seno de x dividido pela derivada, que é quanto? Cosseno de x menos x seno de x. E aqui já dá para calcular, porque não tem determinação. Eu tenho o quê? Quanto é esse limite? Quanto é? Limite do numerador? 1. Não é? Seno tem limite 0. Numerador 1. Limite do denominador? 1 também. Né? Então, quanto é que dá esse limite? Dá 1. Certo? Aplica L'Hopital e vai embora. Agora, L'Hopital tem outras versões. Tá? Tem outras versões. Todas as versões são demonstradas nas notas. Por que o denominador ali ficou cosseno de x, seno de x? O que é que eu estou aplicando? O que é que eu estou aplicando, meu filho? O que é que eu estou aplicando? Estou aplicando L'Hopital. Estou aplicando L'Hopital. Limite de f de x sobre g de x é o limite de f' de x sobre g' de x. Limite do quociente das funções é o limite do quociente das derivadas. Tá? Só que L'Hopital
tem outra versão. Aliás, tem várias versões. Como eu disse, cada uma delas tem sua demonstração dada nas notas. Tá? Cada uma delas. Quer dizer, eu demonstro uma versão e demonstro as suas variações. Várias variações é horrível, né? Tá? Então, proposição 3. Teorema. Tá como teorema. Tá? Teorema. No exercício, não. Depois eu vou para o exercício. Tá? Sejam FG funções. Sejam FG funções. P, um número real. E L, um número real. Você precisa saber quando usar, tá? Se, primeira hipótese, o limite de g de x com x tendendo a p é igual a mais infinito. Engraçado que nesse teorema, foi uma coisa que a primeira vez que eu tenho o teorema eu achei estranho. Eu só entendi quando eu vi a demonstração. É que eu não preciso, não precisa a f ter limite. Segundo, existe delta maior do que zero, tal que f e g são limite com x tendendo a p pela direita, tá? Se limite g de x com x tendendo a p pela direita é mais infinito. Existe delta maior do que zero, tal que f e g são diferenciáveis no intervalo da forma p mais delta, com g' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo p mais delta. Você sabe por que tem que ter essa hipótese aqui? É porque qualquer versão do teorema da regra de L'Hopital está baseada no teorema do valor médio de Cauchy. E o teorema do valor médio de Cauchy versa sobre duas funções contínuas no intervalo fechado, diferenciáveis no intervalo correspondente aberto, de modo que a g tenha derivada diferente de zero nesse intervalo. É o último teorema da aula passada, que eu demonstrei para vocês. E ele é a base, é baseada nele que você demonstra, é usando ele que você demonstra a regra L'Hopital. Então essa condição é para cair no L'Hopital, tá? E terceira hipótese é que L é o limite de f' de x sobre g' de x. Então, o L vai ser o quê? Vai ser o limite com x tendendo a p pela direita. Então, o L vai ser o limite com x tendendo a p pela direita de quem? De f' de x sobre g' de x. É esse o teorema. Também a regra de... o L é o limite da f sobre g. Tá? Essa é a segunda versão do teorema de L'Hopital. E ela tem as suas variações. Vale com x tendendo a p pela direita, vale com x tendendo a p pela esquerda e vale com x tendendo a p. É só adequar. X tendendo a p pela esquerda. Lembrando que o intervalo aqui vai ser p menos delta, p. E com x tendendo a p, vai ser o quê? Né? Vai ser o quê? Vai ser p menos delta, p aberto, união p mais delta. É o caso em que o p é ponto de acumulação do domínio do quociente das funções e do quociente da derivada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, esse teorema também é conhecido como regra de L'Hopital. E aqui só precisa que o limite da g seja mais infinito.
O limite da f nem precisa existir com x tendendo a p. Se o limite da f for infinito, for mais infinito ou menos infinito, você vai ter a indeterminação. Que indeterminação? Infinito sobre infinito. Ou seja, em particular, a regra de L'Hopital se aplica quando for esse limite aqui, uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Tem mais. Isso aqui também vale se em vez de for mais infinito, for o quê? Menos infinito. Tá? Ou seja, se o limite da f é o infinito, o limite da g é o infinito, pode aplicar L'Hopital. L'Hopital é para isso, é para as indeterminações. E hoje nós vamos ver todas elas, tá? Todas as indeterminações. Então, vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Tem, nas notas, eu exibo todas as variações para você, que se eu for escrever isso aqui, a gente não acaba a aula hoje não, tá? A gente fica à noite aqui, então não faz sentido. E a demonstração desse é mais técnica, ela é mais complicada, tá? Vejam aí nas notas, se tiverem interessado, a demonstração. Se eu for demonstrar tudo, também aí é que eu não acabo a aula hoje. Talvez não acabe a aula nessa semana, tá? Então, vamos lá. O meu interesse é que vocês saibam usar. Olha esse limite, ó. Limite de x vezes ln de x com x tendendo a zero, ó. Professor, Diga. mas vai ter limite que só dá para resolver por L'Hopital? Claro. Pode dar por outro jeito, não é só por L'Hopital. Vai dar por outro jeito, só que L'Hopital é o caminho mais simples. Se você for tentar outro jeito, você vai ter mais trabalho, mas consegue. Tem o teorema do confronto, tem a definição de limite, épsilons e deltas. Você que escolhe. Se você vai escolher, você escolhe o caminho o quê? Mais simples. Tá? Mais simples. Tá certo? Né? Quanto tempo é? Fica de olho, cara. De olho. Um olho no padre e outro na missa, viu? Tá? Olha, quando você olha para cá, que indeterminação é esse limite? Que indeterminação é esse limite? Primeira coisa que você observa é que esse limite com x tendendo a zero é o limite com x tendendo a zero pela direita. Porque logaritmo natural de x está definido somente para x positivo. Mas, além disso, se você olhar para cá, esse limite, ele é uma indeterminação. Mas que indeterminação? Isso aqui é um vezes, tá? Qual é o limite? É um produto de duas funções. Qual é o limite da primeira função? Qual é o limite de x com x tendendo a zero pela direita? Zero. Qual é o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero pela direita? Menos infinito. Então, isso aqui é uma indeterminação da forma zero vezes infinito. Indeterminação é contexto de limite. Eu não estou fazendo operação aritmética. Indeterminação, zero vezes infinito é uma indefinição. Enquanto propriedade, enquanto aritmética, tem definição. Eu não sei o que é infinito. Infinito não é número. Infinito aparece em contexto de limite. Então, isso é uma indeterminação no contexto de limite. Mas isso aqui não dá L'Hopital, porque L'Hopital é quociente. Olha aqui. L'Hopital é quociente. Não tem problema não, meu filho. Eu chego aqui, ó, e escrevo isso aqui como sendo o limite com x tendendo a zero pela direita de quê? Do logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x. E quando o x tende a zero pela direita, isso aqui vira uma indeterminação. Que indeterminação? Infinito sobre infinito. Limite do numerador, menos infinito. Limite do denominador, mais infinito.
É uma indeterminação infinito sobre infinito. Aí aqui eu aplico o L'Hopital. Eu não vou aplicar L'Hopital, porque L'Hopital não é para o produto, L'Hopital é para o quociente. Muito bem. Então aplica L'Hopital. As hipóteses são satisfeitas? São, pode ir atrás. Isso é a versão para x tendendo a p pela valores positivos. Tem as 3 versões, olha. Para mais infinito são 3 versões, que é o limite pela direita, limite pela esquerda e o limite total. Para menos infinito são mais 3 versões. Limite pela direita, limite pela esquerda e limite total. Tá? Então isso aqui dá o limite com x tendendo a 0 pela direita, passa para o quociente das derivadas. Se tiver limite, beleza. Qual é o limite? Qual é a derivada do logaritmo natural em x? E qual é a derivada de 1 sobre x? E aí, beleza. Sabe por quê? Porque isso aqui vai ficar, tira igual daqui, bota igual aqui, para ficar igual aqui, isso aqui só ainda. Então, isso aqui fica o limite com o x tendendo a 0 pela direita, de quem? Menos x. Que fica x2 sobre x, que dá menos x. E qual é o limite disso aqui? 0. Então, acabou. Tá limite. L'Hopital. L'Hopital. Tá? É um chá maravilhoso para o limite. Vamos ver outro. Ah! Não. Vamos ver uma outra versão de L'Hopital. Você já sabe isso aí. Vou ver uma outra versão de L'Hopital. Outro teorema. Tá? Porque até agora L'Hopital estava onde, hein? Com x tendendo a um número. Só que L'Hopital vale também o limite no infinito. Eu dei versões de L'Hopital com limite no finito. No finito. O limite dando infinito ou o limite dando 0, certo? Indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E veja que L'Hopital, uma observação, a f não precisa ter limite nesse caso. Aplica L'Hopital. Tá bom? Bora ver aqui. Tá? Teorema. Outra versão de L'Hopital. Ó. Sejam. Manter a ordem, né, das cores. Quê? Dá uma parada para dar aquela compensada, né?